Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos nós, né? Bem, estamos de volta, a volta dos que não foram, com o retorno das nossas aulas, depois desse pequeno e breve período de recesso, mas um recesso que nem pareceu ser recesso, porque a gente continuou sempre pesquisando, estudando. Então, nesse recesso, nesse retorno, após esse recesso, a gente vai dar continuidade nesse nosso ano maluco, nosso conteúdo do primeiro ano. Agora no capítulo 8, página 140. Abram aí o livro de vocês. Capítulo 8, página 140, Roma Antiga. Então, Roma Antiga é um assunto muito interessante, assim como foi o capítulo passado sobre Grécia, porque Roma Antiga ele vai associar muito do conhecimento da sociedade grega, ele vai difundir, ele vai espalhar esse conhecimento por toda a parte ocidental, aqui onde nós estamos, onde nós vivemos. Então muito do jeito que nós nos comportamos, muito do jeito que nós vemos a vida, muito das coisas que fazem parte do nosso dia a dia, foi passado e foi repassado pelos romanos e que faz parte da nossa cultura. Sendo assim, para nós compreendermos a sociedade em que nós vivemos, para nós compreendermos porquê disso, porquê daquilo, é essencial nós nos aprofundarmos, adentrarmos, mergulharmos de cabeça nesse conhecimento, nesse conteúdo. Como quem nunca ouviu aqueles antigos provérbios? Gosto não se discute. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então tudo isso é que corresponde ao conhecimento, ao modo de vida que foi repassado por esses povos romanos. Muito interessantes. E quem eram, como surgiram, de onde vieram esses povos romanos? Então, logo aí, agora que todo mundo está com o livro aberto, na página 140, então logo aí, já na página 141, a gente passa para o tópico localização e povoamento. Então, esses povos romanos, eles habitavam uma região conhecida como Península Itálica. Península todo mundo sabe que é uma faixa de terra que adentra o mar. Essa Península Itálica, como vocês podem observar no mapa de vocês na página 141, ele tem um formato bastante curioso, que é o formato de uma bota. Uma bota. Existem até algumas histórias que contam que enquanto a Itália tem o formato de uma bota, o mapa do Piauí tem o formato da meia. É só uma coisa de curiosidade. Então, Península Itálica, que avança no mar Mediterrâneo, ela tem a forma de uma bota e como curiosidade, lá foi habitada, lá foi ocupada por diversos povos. Dentre esses povos, os primeiros que lá se encontravam foram os povos itálicos. Esses povos itálicos, eles são divididos em duas etnias, que são os latinos e os sabinos. Os latinos, eles viviam na região central da Itália, na região do Lácio. Existe até um poema sobre a última flor do Lácio, quer dizer que foi a língua portuguesa que vai surgir
nessa região. Eles viviam em aldeias, os povos latinos, e logo praticando a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, mas a principal atividade deles era o pastoreio. Depois dos povos itálicos, latinos e sabinos, eles foram ocupados essa região da Península Itálica, em formato de bota, foi ocupado pelos etruscos, que é um povo que veio do noroeste, centro-noroeste, então eles vão ocupar essa região. E por último, os gregos, que vêm do sul. Lembrem dos gregos do capítulo passado. Então já sabemos aonde situarmos na geografia a Itália, a Península Itálica. E a formação desses povos? É o tópico 2. Roma, lenda e realidade. Roma, lenda e realidade, porque a formação da cidade de Roma, ela se confunde e ela se mistura entre uma lenda e uma realidade. Então os fatos eles vão se misturando e você acaba não identificando o que é realidade e o que é lenda. Então a lenda serve para explicar a realidade e a realidade busca dar alicerce para a lenda. Qual é a lenda, então, da criação da cidade de Roma? A lenda é que 2 irmãos, que tinham o nome de Rômulo e Remo, eles foram abandonados às margens do rio Tibre. Foram abandonados à sorte, para morrer. Só que uma loba viu, protegeu, alimentou e criou esses 2 irmãos. Então a loba salva esses 2 irmãos. Eles se criam, mas há um desentendimento entre eles. E esse desentendimento leva Rômulo a matar Rêmulo. Rômulo mata Remo, e quando ele mata Remo, ele se torna o primeiro rei de Roma. Então, segundo a lenda, Roma teria sido fundada a partir dessa história. 2 irmãos são abandonados à margem do rio Tibre. Uma loba protege, alimenta, cria. Esses 2 irmãos se desentendem. Rômulo mata Remo e se torna o primeiro rei de Roma, dando assim início à cidade de Roma. Piracuruca também tem uma lenda que explica a fundação da nossa cidade. Vocês sabem a lenda que explica a formação da cidade de Piracuruca? Vou contar só um pouquinho, depois vocês perguntem aos pais de vocês, aos avós de vocês, que é a lenda dos irmãos Dantas, que foram capturados pelos índios antropofágicos. Professor, o que é antropofágicos? O que é antropofagia? É o canibalismo. Então esses 2 padres jesuítas, Manuel e José Dantas Corrêa, estavam por aqui e eles foram capturados por esses índios canibais. E quando eles estavam prestes a serem devorados, eles fizeram uma promessa para Nossa Senhora do Carmo. Se eles fossem libertos, se eles fossem salvos, se eles não fossem degustados, eles construiriam um templo, uma igreja, em homenagem a Nossa Senhora do Carmo. Então, a igreja está aí. Você passa lá na rua, na praça, e você vê a igreja. Aí a lenda. Mais informações, depois vocês perguntem aí aos avós, aos tios, aos parentes de vocês. Existem muitas lendas. Existe a lenda que lá debaixo do altar da igreja é uma cama de uma baleia. Já pensou? Que ela está dormindo lá, né? Qualquer hora ela acorda. Voltando aqui ao assunto. Dentre essa formação da cidade de Roma, como nós vimos,
da lenda, existem também os fatos. Os fatos a gente encontra já na página 142. Viriam ler. O fato que você encontra na página 142, como a gente sabe, é que pouca informação existe. Até por isso a lenda serve para explicar essas lacunas, esse espaço onde não há fontes. Mas se sabe ao certo que a fundação de Roma começa no século X antes de Cristo, lá na região do Lácio, lá dos povos latinos, que habitavam as margens do rio Tibre. O rio Tibre, lá onde foi encontrado, onde foram abandonados os irmãos Rômulo e Remo. Eles habitavam as margens do rio e eles praticavam a agricultura, como nós dizemos, como foi dito, as margens do rio, e o pastoreio. Então, no verão, eles levavam os animais para o alto da montanha, lá eles ficavam se alimentando. No verão, eles colocavam na planície. Essa era a vida desses povos. Viviam em várias aldeiazinhas distribuídas ao longo da margem do rio Tibre. Só que eles se uniram, tiveram necessidade de se unir. E quando há essa união, então eles vão formar a cidade de Roma. Não se sabe ao certo por que eles se uniram, mas se deduz, alguns historiadores deduzem que eles, para se protegerem das invasões dos povos sabinos, então os povos sabinos estavam avançando em direção aos seus territórios, então eles se uniram para se fortalecer contra a invasão dos povos sabinos. Os povos sabinos, que nós sabemos agora, também eram povos de origem itálica, mas eles ocuparam então essa região, acabaram se associando aos latinos e formaram então a cidade de Roma. Se sabe muito ao certo que, para facilitar o estudo de Roma, para se facilitar o estudo, a história de Roma, tradicionalmente, o que é uma coisa tradicional, Roma foi dividida em 3 períodos, como vocês podem ver aí na linha do tempo, na página 142. Que 3 períodos são esses? É o período da monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., então vai desde o período que Rômulo se torna o primeiro rei até 509, quando começa a República Romana. A República vai até o ano de 27 a.C., quando começa o período do Império, que vai então de 27 até o ano de 476 depois de Cristo, que é o período que marca o fim do Império Romano do Ocidente. Dentre o período do Império, que é o período mais longo, como vocês puderam observar, vai acontecer o nascimento de Cristo, por isso que existe a sigla AC, que é tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo, e DC, que vai explicar, que vai mostrar todos os fatos e eventos que acontecem depois do nascimento de Cristo. E nesse período do Império acontece a divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, no ano de 395 depois de Cristo. Entendido agora? Então vamos recapitular o que nós falamos até agora da página 140, 141 e 142. Estudar Roma. Por que estudar Roma? Porque muito do que hoje nós observamos na nossa sociedade, muito dos nossos costumes, muito do nosso modo de ser e de falar, nós absorvemos da sociedade romana. Então, os ditados populares,
a política. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Era um ditado popular em Roma. Onde está localizada Roma? Então, se eu quiser viajar, se eu quiser conhecer Roma, para onde eu vou? Você vai para a Península Itálica, que fica lá no Mar Mediterrâneo, que avança o Mar Mediterrâneo. Como eu identifico facilmente no mapa a Itália? Basta você observar que ela parece e ela tem o formato de uma bota. Então, facilmente você identifica. Quais foram os povos que habitavam e que ocupavam a Península Itálica nos seus primórdios, no início? Os povos de origem latina, que eram os sabinos e os latinos. Depois vieram os etruscos e, por último, os gregos. Muito bem. Como se explica a origem de Roma? Existem duas explicações. Uma que é a lenda e a outra a realidade. A lenda é: dois irmãos foram abandonados às margens do rio Tibre e uma loba foi lá, protegeu, alimentou, e esses irmãos então cresceram. Quando eles estavam adultos, Rômulo e Remo se desentendem. Rômulo mata Remo e Rômulo se torna o primeiro rei de Roma. Ponto. Tradicionalmente se sabe muito pouco desse período, porém existem fatos, fontes que comprovam que a cidade de Roma começa a ganhar forma a partir do século X a.C., 10 a.C., quando na região central, na região do Lácio, numerosos povos de origem latina, os latinos, numerosos povos, entre os quais os latinos, que eram os mais importantes, eles vão se desenvolver, pequenas aldeias que vão praticar o pastoreio. No inverno, eles colocam as ovelhinhas para pastar na planície, no verão colocam para pastar lá mais nas montanhas, e são aldeias independentes. Porém, com medo da invasão dos povos sabinos, eles se unem. Quando eles se unem, então, eles começam a dar forma à cidade de Roma. Por tradição, para estudar Roma antiga, devido a ser um período muito grande da história da humanidade, a gente divide, os historiadores, o livro de vocês, essa história em 3 períodos: monarquia, república e império. Sempre do período começa em 753 a.C. e vai até 476 depois de Cristo. Eu já expliquei esse negócio das datas, como é que começa em 700 e termina em 400. Já expliquei essa forma de contar o tempo de AC e DC, antes e depois de Cristo. Todo mundo entendeu? Primeira parte, tranquilo. Agora nós vamos estudar verdadeiramente a história de Roma no tempo da monarquia, na página 142, no tópico O Tempo dos Reis, a monarquia. Então, há evidência, tudo que nós vamos ver agora, existem evidências, existem fontes. Então, não tem mais lenda, agora são fatos históricos. Então, há evidências suficientes que comprovam esse período da monarquia. Porém, não se sabe ao certo quem eram os reis. Por tradição, a gente costuma dizer que eram 7. Então, no período da monarquia, tradicionalmente, a gente diz que existiram 7 reis. Desses 7 reis, 4 eram de origem latinos, que eram sabinos e latinos. Sabinos e latinos. E os outros 3, 4 mais 3 é 7.
ainda 4 mais 3 é 7. E esses últimos 3 eram os etruscos. Esses etruscos, que foram os 3 últimos reis do período da monarquia romana, eles eram comerciantes, a gente já sabe, e eles vieram da região noroeste. Então eles vão adentrar o território que era ocupado pelos latinos e pelos sabinos e vão assumir o poder, certo? Como que isso acontece? A presença etrusca em Roma, página 142. Quando isso acontece? Segundo a história, isso começa a partir do ano 600 antes de Cristo, quando eles começam a se expandir em direção ao sul da Itália, lá embaixo, lá na parte do solado da Botinha, realizando as suas atividades comerciais, comércio. Então, eles vão invadindo de forma pacífica, através de alianças com as famílias latinas. Como era que eram feitas as alianças? Eram através dos casamentos. Com o tempo, eles vão ganhando prestígio social, eles já tinham dinheiro, que eram comerciantes, eles vão se casando, eles vão ganhando prestígio social. Daí, com esse prestígio social, eles vão ganhando poder e vão se tornar, então, os governantes de Roma. Então, é assim que eles tomam o poder. Eles vão realizando o comércio, depois eles vão fazendo aliança com as famílias, através dos casamentos, vão tomando o poder, até que eles se tornam os reis da cidade de Roma. Eles influenciaram muito a cultura romana, eles trouxeram muitos hábitos e muitos costumes que os romanos não conheciam, e que foram muito importantes para o desenvolvimento da cidade de Roma. Quais foram esses conhecimentos? Quais foram essas importâncias? Importantes no desenvolvimento de Roma. A gente pode destacar que eles drenaram vários pântanos. Então isso foi muito importante. Por quê? Porque ao drenar os pântanos, eles tiveram mais áreas para a construção de casas, para terras para cultivar a agricultura. Então eles construíram templos muito, muito importantes e muito imponentes, como o Capitólio, que era onde eram tomadas as decisões. Eles construíram várias muralhas para defender a cidade. Dentre essas muralhas nós podemos destacar a muralha serviana, que era uma muralha muito extensa.